Olá, hoje nós estamos aqui com a Isabel. Tudo bom, Isabel? Tudo bem, Estela? A gente está aqui em Criciúma, nós nos encontramos aqui. A Isabel é uma grande especialista, agora vai conversar um pouquinho com vocês e também vai se apresentar. Fala para nós, Isabel. Sou Isabel Rios Pinheiro e sou psicóloga, psicoterapeuta e faço também alguns trabalhos online. Estou aqui com a Estela para trabalhar um pouquinho aqui, conversar, né, a respeito das mães e das maiores dificuldades que eu tenho sentido ultimamente no consultório, já que a Estela é especialista, né, em crianças e as mamães também que acompanham. Muito bem. E quais são as principais dificuldades que tu tem observado assim em relação à mãe na educação dos filhos? Bom, lá no consultório eu tenho as mães as maiores dificuldades e até converso muitas vezes com as pequenas, dependendo das idades também, é a questão principalmente da culpa em relação ao tempo que fica com a criança. Então, a maior dificuldade da mãe hoje é ter assim, eu não tenho tempo, né, para ficar com o meu filho, então eu me sinto culpado por isso. Só que o tempo que a pessoa fica é que é muito mais importante do que a qualidade é muito mais importante do que o tempo, né? Então a mãe se sente culpada para ficar mais tempo com a criança. E aí quando fica com a criança, por exemplo, eu vou ficar 2 horas com o meu filho, eu fico feliz com isso, né? Mas aí eu fico no WhatsApp, aí eu fico no Facebook, aí eu fico baixando e-mail, mas a criança tá lá brincando com algum ou brinquedo ou amigo, né? E aí é desencargo de consciência. Na realidade, Uhum. não é a culpa não adiantou de nada, porque depois ela vai se sentir mais culpada, porque as crianças hoje elas cobram, né? A Eu tenho presença do muitas pai, da crianças presença da mãe da também. mãe, da mãe e do pai. Eu Uhum. estava outro dia com uma pequena, né, cobrando exatamente isso, né? A questão assim, mas quando eu vou em algum lugar ou mesmo em casa, eles estão sempre trabalhando, ok? E aí ela me disse, eu entendo que eles trabalham, só que na hora que não tá trabalhando, que vai brincar comigo, de qualquer forma tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem. O que que tu observa que as crianças dizem? Tu ouve as crianças também, né? O que que as crianças, quais são as queixas das crianças em relação aos pais, em relação a esses comportamentos? Principalmente a questão de distância familiar, né? Assim, independente se a criança é filha de pais separados, né, ou de pais juntos, mas a questão elas sentem falta de ter um momento junto, mas com a presença especificamente, né? Uhum. E uma outra questão também é que tem recebido muita reclamação dos pequenos, a questão do nível de estresse dos pais. Então, os pais estressados estão sempre correndo e tal, e aí eles gritam muitas vezes ou falam mais alto uns com os outros e acaba sobrando para as crianças. Então, isso também é uma queixa deles, né? Questão de falta de tempo, falta de reunião familiar. Por exemplo, o outro dia uma estava falando que não tem refeições juntas. Nossa. Né? Uhum. Então, assim, ela queria pelo menos, ela fez uma solicitação para os pais, né, que fizessem um quadrinho dos pedidos dela. E da mesma forma como os pais davam estrelinhas para ela e davam premiação, ela também queria fazer isso com os pais. E a solicitação dela era menos WhatsApp, principalmente, a questão de uma refeição pelo menos na semana com a família, né? Tinha mãe, pai e criança. Isso é bem importante, a presença, não é só a presença física, né? Mas tá ali conversando, dialogando, né? E também, e quando conversa, ter esse tempo, ter essa paciência para conversar com a criança, né? A gente tem visto, Isabel, por exemplo, muitas vezes os pais chegam em casa, trabalham muito, chegam em casa e quando vão estar com o filho, se não é no WhatsApp, às vezes é também, eles assistem televisão com os filhos. Esse estar junto assistindo televisão não é a mesma coisa do que estar junto, conversando, dialogando, né? Mas Almoçando, inclusive. Às vezes almoço até com a televisão ligada, né? exatamente, mas tem uma questão assim, o outro dia uma das crianças me disse que estava assistindo um filme, né, com o pai, e o pai não estava no celular, não, né? Só que quando a criança foi conversar a respeito do filme, o pai não estava prestando atenção. Não estava prestando Não atenção no estava prestando filme. atenção. Então a criança me disse assim, muitas vezes ele não me ouve.
né? E aí, assim, aí ela aprendeu a dizer para ele assim, não, peraí, me escuta. Entende? Então, um sofrimento também é esse. Muitas vezes eu estou pensando, o pai e a mãe estão pensando em outra coisa, a criança está falando aham, 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 né? E o aham fica. Tá? Então, esse vazio na criança com certeza vai ficar. Tem uma historinha, não sei se eu posso falar. Pode sim. Tem uma historinha que eu gosto muito de falar para os pais, que é assim, um homem simples da roça criou um filho sozinho. E aí ele foi chamado na escola e ele ficou morrendo de medo, porque ele nunca via basicamente o filho. Então, quando ele chegou na escola, a professora disse para ele que eles ficavam muito orgulhosos dele porque a criança ia bem na escola, né? E ele tinha um contrato com o filho, que era assim, ele levantava cedo para ir para a roça, a criança estava dormindo. E aí ele amarrava um nozinho no lençol, dava um beijo no filho e orava e ia para a roça. A metodologia que ele usava era a seguinte: quando ele ia sair, quando ele voltava da roça, que a criança estava dormindo, né? Ele pegava e dava um nozinho no lençol, tá? E aí ele orava, dava um beijo e a criança sabia que quando tivesse aquele nozinho no lençol é porque o pai esteve ali, orou, né, deu um beijo nele e ficou um tempo ali com ele. E como ele saía cedinho, né, depois o filho, quando acordava, ele